Pessoal, tem muitos seguidores aqui no canal me perguntando se a Tron e a USDD podem quebrar, já que o Justin Sun, que é essa figura polêmica, que é o principal fundador, cofundador da Tron, do ecossistema Tron, cujo gás é TRX, e ele teve a brilhante ou não tão brilhante ideia assim de criar essa USDD, que é uma stablecoin algorítmica, ó, tá aqui, algorithmic stablecoin colateralizada com a TRX, mas ele criou essa encrenca antes do Crash Luna UST, que também era uma stablecoin, a UST pareada 1 para 1 contra o dólar, colateralizada com a Luna. Então, quando havia um despejo de UST, um movimento contrário de Luna chegava comprando e vice-versa, né? Quando havia um despejo de Luna, um movimento contrário de bolts de arbitragem vendia o ST para comprar a Luna, e aí era um copo cheio e um copo vazio. Uma sistemática que funcionou durante um tempo, levou a Luna para uma capitalização de dezenas de bilhões de dólares, igualmente aconteceu com a UST, mas um belo dia alguém atacou o sistema. E aí os bolts de arbitragem começaram a enfrentar uma fila de 4 horas para fazer o caminho inverso. E a fila de venda de UST era uma fila de 4, 5 horas. Eu tentei entrar na arbitragem para comprar o ST a despegada a 0,70, 0,60. Quando chegou a minha vez, não estava valendo nem 0,30, nem 0,20. Ou seja, perdi dinheiro tentando fazer a arbitragem lá. Que o Justin não, que o Ducon vendeu aquela sistemática que não funcionou. E aí o Justin Sun da Tron foi fazer a mesma coisa, só que está despegando aqui, ou está havendo um frenesi de saques na Huobi, que também pertence ao Justin Sun, que ele comprou recentemente, é o principal acionista da Huobi, uma exchange grande. Deixa eu ver quanto é que tem de volume diário a Huobi aqui, só para a gente colocar em perspectiva. O Huobi Exchange, vamos lá ver, o volume de negociação está em 345 milhões de dólares por dia. Não é pouco, mas é aquela coisa, tem muita gente sacando. Quando começa muita gente sacar, se a plataforma tiver minimamente alavancada, pode dar problema. Agora vamos voltar para o USDD, que é a grande preocupação. Gente, isso aqui despegou do $1, era para estar valendo $1, né? Não está valendo. Mas quando o Justin Sun tem mais sorte que juízo. Quando a Luna UST quebrou, ele aumentava o market cap da USDD, que é colateralizada pela TRX, na mesma sistemática de pesos e contrapesos, né? Quando um copo está cheio e o outro está vazio. Ou seja, quando há despejo de USDD, vende-se TRX para repegar, e vice-versa. Quando há despejo de TRX, a operação inversa é feita. Né? Quando há despejo de USDD, vende-se TRX. Quando há despejo de TRX, vende-se o USDD. Mas o fato é que antes da Luna UST quebrar, ele ia aumentando essa encrenca aqui, ó, a mais ou menos 10, 20 milhões de dólares por dia. Aí isso aqui, ó, foi a quebra da Luna. Aí ele parou de aumentar, ó. Ficou simplesmente estagnado em 700 milhões. Ele percebeu que o sistema seria passível de ataque. Ele foi mais cuidadoso que o Ducon. Ele criou várias piscinas de liquidez em que é possível fazer essa arbitragem. Um dos fatores que levou a Luna UST à quebra é que eu, por exemplo, tentei fazer a arbitragem para vender a Luna para comprar a UST naquele preço, só que aí eu acabei perdendo porque o negócio entrou numa espiral da morte. Mas o fato é que se não houvesse aquela fila de 4, 5 horas dentro da blockchain, eventualmente a Luna UST poderia não ter colapsado. Aquele ataque, na verdade, contou com a fragilidade da própria rede. O Ducon talvez não tivesse pensado nisso. No caso da USDD, ele tem protocolos em várias blockchains, não só na Tron, até na Binance Smart Chain, garantindo a liquidez de 1 para 1. Muita gente está preocupada se isso aqui vai voltar ao repeg de 1 para 1. Eu acho que vai, porque o market cap da USDD está em 700 milhões. Para garantir esse 1 para 1,
é preciso vender TRX. É uma colateralização. Quem garante o valor disso aqui, de $1 para isso aqui, é o copo de TRX. Se a gente for para TRX e ver o market cap da TRX, tá lá em 4,7 bi. Já esteve mais alto. Hoje está tombando porque os bolts de arbitragem, obviamente, estão vendendo TRX para fazer o repeg de 1 para 1 da USDD. Ou seja, tá funcionando e 4,7 bi facilmente consegue garantir uma stablecoin de 700 milhões. Em que pese eu, particularmente, achar que está alavancado. O ideal é que fosse uma proporção de no mínimo 10 para 1. Teria que ter no mínimo 10 bilhões de market, 10 bi com B de bola de market cap aqui de TRX para poder garantir uma stablecoin supostamente algorítmica, que na prática a gente sabe que não é tão robotizada assim, esses bolts de arbitragem, mas fica no radar. Quando o Justin Sun avisou que estaria criando essa USDD colateralizada a TRX, eu particularmente me diminuí muito a minha posição em TRX. Eu tinha muita TRX em stake, cheguei a ter mais de 2 milhões de TRX, e diminuí bastante a minha posição. Basicamente, eu deixei em TRX, eu deixei uma quantidade de TRX em stake que gere o suficiente de TRX por dia para pagar o meu gás, porque eu opero muito com o token TRC20 USDT. E cada operação gasta ali um pouquinho de gás. Então, basicamente, eu deixei em stake o que é suficiente para proporcionar por dia em TRX o meu consumo de gás. Mas eu confesso que fiquei um pouco receoso, porque imitar uma ideia que já estava dando errado, né, não podia dar certo. Então fica essa minha consideração. Na minha leitura, isso aqui não vai quebrar, a não ser que tenha algum grande problema, algum grave problema na UOB. Isso aqui é só a minha opinião. Cada um tem que fazer a própria análise, entrar lá no Twitter da UOB para ver o que estão tweetando. Vou até entrar aqui. Alguma hecatombe no radar. Vamos botar aqui. Às vezes o Twitter enriquece mais a nossa visão. Vamos botar os mais recentes para ver se tem alguma coisa. Então, ninguém está falando muita coisa, não. Ó, tem um relatório, Crypto Crash, de 6 de janeiro. Vamos ver se fala alguma coisa. Não, isso aqui não é nada. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Bem, cada um tem que fazer a própria pesquisa. Eu, particularmente, acho que o Justin Sun acabou alavancando com essa história de USDD. O UOB testemunha 61 milhões saindo em 24 horas. Isso aqui é um sinal de que o pessoal está sacando pesado, né? Mas ainda não tem... Eu já li várias notícias nesse sentido, ainda não tem nada que pontifique que eles estariam mal das pernas. Mas cada um tem que fazer o próprio escrutínio. Daqui a pouco eu volto com XRP no fim de tarde. Quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.